Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar, uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos aqui em mais uma segunda-feira recheada de informações sobre a política e o agro. Eu sou Luciana Lacerda e será um prazer estar com vocês nesse nosso programa, discutindo, sim, sobre política e o agro. Hoje, que é dia 22 de julho. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Paula Sensi, parceira da Luciana na Implantar e aqui no programa de rádio, trazendo sempre para vocês esse bastidor político, né? O que está por trás das políticas que são debatidas para o agronegócio aqui em Brasília, como são formadas, né? Isso que a gente tenta trazer para vocês aqui, sempre trazendo pessoas de associações nacionais, que é quem dá embasamento para essa política, e todo o bastidor do programa. Lembrando que o nosso programa é quinzenal, nas segundas-feiras, 14 horas, horário de Brasília, e vocês podem acompanhar pelo YouTube da Rádio Agro Hoje, ou pelo site www.radioagrohoje.com.br. Esse e os outros programas estão lá na íntegra do canal do YouTube da rádio e no nosso canal da Implantar Agro também, né, Lu? Caso vocês tenham perdido algum, podem voltar lá para escutar. Exatamente, gente. Aproveita para dizer que cada programa é feito com um convidado especial, trazendo temas que fazem sentido para o agronegócio e para a política. Então, vale a pena voltar, ouvir, ou melhor, indicar para outra pessoa e a gente poder compartilhar informação verdadeira e de qualidade, né? Pessoal, e trazendo já informação verdadeira e de qualidade, hoje a gente vai conversar com vocês sobre um tema que eu particularmente acho um tanto tenso, mas muito importante. Pautas econômicas voltadas ao setor do agronegócio. Esse é o tema do nossa rádio hoje, do nosso programa hoje. Para isso, a gente tem uma convidada que ela é querida, ela é especial, porque todo mundo que vem aqui a gente fala isso, porque são pessoas especiais escolhidas a dedo. Ela é diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, a SRB, autora de livro, isso mesmo, autora do livro Análise Econômica do Agronegócio. Ela se chama Patrícia Arantes. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde. Que alegria estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e realmente o tema ele é desafiador, mas vamos juntos nessa. Vamos lá, vamos tentar aqui desmembrar um pouquinho, esclarecer, né, o que está por trás aí toda essa questão econômica, né, dessas pautas econômicas voltadas para o agronegócio. Patrícia, antes de falarmos da sua experiência como diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, debatendo essas pautas políticas econômicas que afetam o setor, a gente queria que você explicasse para os nossos ouvintes, talvez nem todos conhecem, o que é a Sociedade Rural Brasileira, qual que é o foco de atuação dela aqui nas pautas políticas de Brasília, para eles poderem entender depois o seu papel à frente dessa instituição tão importante. Eu fico muito feliz sempre de esclarecer qual é o papel da sociedade rural, então obrigada pela primeira pergunta. A Sociedade Rural Brasileira é uma entidade do setor produtivo, como vocês já falaram. Nós acabamos de fazer 105 anos de existência, então nós passamos por toda essa estrutura de início do fortalecimento das políticas públicas, econômicas e de fomento ao agronegócio no Brasil. Então, desde a política de café com leite até a atualidade, nós estamos acompanhando e somos parte desse protagonismo do setor produtivo juntamente com outras entidades. Os ouvintes e as pessoas que estão conosco, alguém, se tomara, né, que a gente tenha algum associado da Rural, que aí não me deixa desmentir, mas as pessoas que estão conosco são tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Então, nós pensamos sempre na capilaridade que o agro tem no Brasil
Pensamos em pequenos produtores, em médios, em grandes, empresas de prestadores de serviço para o agronegócio, mercado de capitais. Então, a gente tenta agregar tudo isso dentro da sociedade rural, não para que nós tenhamos entendimentos conflituosos, mas principalmente para a gente sentar dentro de casa, percebermos o que nós temos de mais valioso, que é a colaboração para que o setor ele se fortaleça. Então, o nosso foco dentro da sociedade rural brasileira é sempre representar os interesses do agro, buscando auxiliar na aplicação das políticas públicas, então sentando com o legislativo, o executivo e o que nos cabe também com o poder judiciário. E do lado de cá é sempre fortalecer essa perspectiva macro do cenário econômico, trazendo isso para o nosso associado dentro da sociedade rural. Ou seja, representando o produtor, né, Patrícia? Não importa o tamanho dele, a sociedade rural é para representar o grande. Não, não é isso. Ela representa as classes. E o que eu acho interessante você trazer é que, né, acho que agora na nossa conversa vai ficar ainda mais claro, a sociedade rural fica lá em São Paulo, né? E você atua aqui em Brasília. E aí, já até pegando um pouquinho desse trabalho da sociedade rural, enfim, né, a sede dela aqui em São Paulo, como é que é dentro do seu trabalho? Como é que é o seu trabalho dentro da sociedade de forma macro? Quais são as principais pautas trabalhadas por você, por exemplo, agora em 2024? Obviamente que não precisa trazer de um setor específico, mas de forma macro, porque eu sei que cada setor tem sua demanda e sua necessidade, né? O agro é muito grande, mas de forma macro, qual é o trabalho da sociedade rural brasileira hoje que você falar assim, que é o grande destaque de 2024? Bom, já vou deixar o convite para que todos visitem a gente em São Paulo também, na Sociedade Rural Brasileira. Realmente a gente tem uma sede histórica lá, seria super bacana. É linda. O programa de vocês lá, já fica o convite desde já. E quando eu entrei na sociedade rural, nós trouxemos, né, melhor dizendo, o escritório para Brasília, para que nós pudéssemos realmente estar no centro dessa percepção do que é urgente, o que é imediato para o setor produtivo, para levar a voz que nós já tínhamos anteriormente muito centralizada em Sudeste e Sul, para que o Centro-Oeste também nos ouvisse e, obviamente, a cúpula de poder político, né? O meu trabalho atualmente na sociedade rural é sempre embasar a nossa diretoria, conselho, comitês, departamentos, que são uma estrutura voluntária, nós contamos com o trabalho hercúleo dessas pessoas e que o meu papel é traduzir isso de forma institucional. Então, lá dentro, nós temos algumas prioridades em 2024, como você adiantou, e uma delas, que a gente parou de falar um pouquinho agora por conta do recesso parlamentar, é a reforma tributária, né? Então, a reforma tributária nós já acompanhamos há mais de 30 anos e é a nossa função um pouco desafiadora de nós podermos traduzir esses anos de debate para um texto concreto. Inclusive, fica meu elogio para o que foi feito, né, nessa última versão da reforma tributária pela frente parlamentar. A gente realmente teve muitas conquistas e parte dessas conquistas a gente tem a alegria de falar que participou também. Mas, para além da reforma, o que a gente tem é pontos de atenção e pontos de bandeiras vermelhas no aspecto de temas importantes, são o fomento do investimento estrangeiro no Brasil e na produção brasileira. Isso a gente tem até uma pauta no judiciário que trata sobre isso. O marco temporal constitucional, tanto vinculado às terras indígenas quanto também às terras quilombolas, é um tema que nos preocupa muito, porque dialoga com uma das nossas prioridades institucionais, que é a segurança jurídica e a previsibilidade vinculadas à propriedade privada. Então, esse é um tema inegociável na nossa percepção na sociedade rural brasileira e é um dos temas que nós também desempenhamos o nosso papel. Sempre pensando em relações comerciais internacionais, e aqui a gente pensa em barreiras comerciais, talvez trazendo até um pouquinho do tema, né, do livro para cá, mas é uma das nossas preocupações, as exigências de alguns mercados frente ao produto brasileiro, frente ao nosso nível de produtividade, nosso nível de sustentabilidade, e claro que não poderia deixar de ser a nossa representação em tribunais superiores. E aqui eu trago um tema do Plano Collor, pautas trabalhistas, tributárias, principalmente em relação aos fundos estaduais também, e alguns temas que se vinculam à estrutura de indenização aos produtores rurais. Nossa, Patrícia, como é amplo, né, mesmo o trabalho de uma entidade centenária, né, que é o caso da sociedade rural, e a gente deixa aqui para os ouvintes, vão mesmo, quando estiverem em São Paulo, visitar a sede da sociedade rural, é linda, é histórica, que dá uma sensação para a gente de segurança, assim, de pertencimento, que a gente sempre teve alguém
olhando pelo setor agrícola brasileiro, né? E é muito do que você trouxe aí que a gente tenta passar aqui para o nosso produtor de como é importante ele ter instituições que os defendam para os mais diversos temas, né? O nosso foco hoje aqui é econômico, você trouxe o principal foco econômico desse ano, que é a reforma tributária, vai mexer com todo o processo do produtor rural e da sociedade brasileira daqui para frente. Conquistamos mesmo na semana passada, de fato dá uma alegria enorme aqui, né? A gente trabalhou por alguns clientes, na hora que viu no texto final lá que saiu, foi uma comemoração muito gostosa. De todo o argumento que a gente teve que usar, de todos os cálculos econômicos que a gente teve que fazer para convencer os deputados de que aquelas mudanças iriam trazer muito mais benefícios para a sociedade do que aquele receio de um aumento de alíquota, de uma complexidade, né? Então, esse é papel da sociedade e das outras associações aqui quando defendem os interesses econômicos, tributários e jurídicos do produtor, porque o que ele quer, afinal de contas, é sempre o que você falou, a segurança de poder entrar na fazenda dele, fazer o que ele sabe fazer, que o nosso agro é muito competente da porteira para dentro, e ele não quer se preocupar com essa burocracia da porteira para fora. Então, é preciso que ele tenha pessoas falando por ele, né? A gente te agradece esse esclarecimento aí dessas pautas importantes, mas a gente quer entrar um pouquinho mais nelas detalhadas no nosso segundo bloco, então não saiam daí, porque a Patrícia agora vai aprofundar para a gente. Primeiro nesse livro que ela escreveu e que vai trazer aí os aspectos econômicos, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais nas pautas. A gente volta com vocês já, um minutinho só de intervalo. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União Rádio e Reconstrução, Agro. Governo Federal. De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Conectando você ao agronegócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 22 de julho, estamos no nosso 11º programa, isso mesmo, já é o 11º. E estamos conversando com vocês hoje um assunto denso, política econômica para o agronegócio. E a convidada para falar desse tema não podia ser qualquer pessoa. A gente escolheu ela, que é diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira e autora de livro, Patrícia Arantes. Patrícia, muito obrigada por estar conosco, por poder compartilhar o seu tempo com a gente, as nossas dúvidas e trazer mais sobre o seu trabalho, enfim, sobre o seu dia a dia em prol do agronegócio. Eu já aproveito para trazer um pouquinho aqui, né, de outras dúvidas que a gente tem, que provavelmente são as dúvidas das pessoas que são aí do agro, que são do campo. A gente queria que você contasse para os nossos ouvintes qual a política econômica do governo, para você, claro, tem o maior impacto positivo para o setor.
E eu já vou aproveitar e até vou fazer talvez uma pergunta, enfim, supetão agora que me surgiu. O Plano Safra foi divulgado aí algumas semanas atrás, né? Não tem nem um mês de Plano Safra. O que você destacaria desse Plano Safra 24 e 25? Alguma pauta específica, ou positivamente e negativamente? Vou soltar a bola para você. Maravilha. Bom, já começando então pelo Plano Safra, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente responder. Realmente o Plano Safra ele tem um papel de protagonista, né, no setor produtivo ao longo dessas décadas, né? Quando a gente pensa principalmente no fortalecimento do Centro-Oeste, para que se tornasse o que hoje a gente tem esse orgulho nacional, a gente teve o Plano Safra como uma das principais bases econômicas, né? E eu vislumbro, e a sociedade rural brasileira também dessa mesma forma. Por isso, quando a gente verifica os números que foram anunciados, nós percebemos que eles foram abaixo do que é necessário para a estrutura produtiva do Brasil. E eu explico por quê. A gente teve um período de contribuição, muitas das entidades que vocês entrevistam, inclusive, fizeram essas contribuições técnicas ao governo. Foi possível identificar o que o setor necessitava, mas infelizmente a gente teve mais ou menos aí um valor abaixo de mais de 100 bilhões de reais para o setor produtivo. Isso acaba impactando em duas políticas centrais que eu vou exemplificar para vocês. Uma delas é o seguro rural, e aqui vamos pensar em relação ao Centro-Oeste, com a quebra de safra que nós tivemos, né, durante esse ano, e em segundo plano, o fundo de catástrofe, um seguro de catástrofe que ainda não foi regulamentado e que poderia auxiliar bastante, infelizmente, nesses acontecimentos do Rio Grande do Sul deste ano também. Então, o Plano Safra para nós, ele teve um valor abaixo do esperado, do que foi contribuído por todas as entidades do setor produtivo, mas nós não vislumbramos o Plano Safra como a única alternativa para o produtor brasileiro. É importante que a gente, claro, pense nesse papel de protagonista, mas lembre que a gente tem um mercado privado que talvez possa gerar melhoria desse acesso ao crédito, avaliações mais positivas, gestão do risco para o produtor de uma forma mais controlada. Nem todos os produtores eles têm essa percepção, porque realmente o conhecimento disso fica muito concentrado, né? Concentrado em Brasília, em São Paulo, e é um dos nossos papéis dentro da sociedade rural fomentar esse entendimento do que seria mais lucrativo para o produtor, para que ele tenha essa margem de escolha. Seja uma linha de crédito fomentada ou fortalecida pelo poder público, que é o caso do Plano Safra, ou seja, alguma outra forma de viabilização de uma produção, por exemplo, pela LCA, ou por exemplo, pelo CRA, pela CPR, o que a gente tiver de opções, dentre eles também o próprio FIAGRO. Então, em resumo, a nossa avaliação do Plano Safra é essa. Eu já dei um spoilerzinho aí de outros dois temas econômicos que nós acreditamos que tem um impacto muito grande para o poder de produção mesmo do agropecuário, que é o seguro rural e o fundo para catástrofes. O seguro rural, dentro do Plano Safra, a gente não teve muitos detalhes, então esse é um ponto de preocupação da nossa parte. Dizem, né, que o governo federal vem se estruturando para fazer um grupo de trabalho específico sobre o seguro rural. Já fica aqui o nosso elogio em relação ao tema, nós estamos à disposição para contribuir, porque há alguns anos nós já tentamos fortalecer essa estrutura que é tão importante quando o produtor precisa de uma segurança, desse senso de não estou sozinho para enfrentar, por exemplo, uma condição adversa climática ou por uma perda de produção. Isso é tão feito nos Estados Unidos e aqui a gente ainda tem um pouco de dificuldade para estruturar. E, rapidamente, se eu puder trazer também 3 outras percepções do que nós acreditamos como política econômica essencial para o setor, seria, em primeiríssimo lugar, a desburocratização, porque a gente precisa deixar o produtor brasileiro fazer o que ele faz de melhor. A Ana Paula até comentou isso anteriormente no bloco, né? A gente precisa deixar ele produzir de forma sustentável, tendo esse apoio pontual do poder público. É importante que a gente saiba que as intervenções do Estado em mercados que estão bem estruturados, como é o caso do mercado de commodities e como é o caso do que nós produzimos aqui internamente no Brasil, para o mercado estrangeiro ou mesmo para o consumo interno, está muito bem feito pelos agentes de mercado. Então, nós temos essa estrutura muito bem representada quando a gente pensa em entidades produtivas, não só da indústria, mas também do produtor rural. Então, o tema da desburocratização vem auxiliar o produtor nesse dia a dia da produção. O tema do CAR, por exemplo, que é o Cadastro Ambiental Rural, uma das nossas pautas prioritárias também,
é importante que a gente tenha foco, porque ele viabiliza o acesso ao investimento, o acesso ao crédito privado ou público, por exemplo. No Plano Safra, a gente tem até uma linha específica para formas de produção que comprovem a sustentabilidade, né? Então, quem tem o CAR tem esse acesso, ele pode diminuir 1% da taxa de juros. Mas se a gente não tem essa avaliação pelo poder público, isso gera uma burocracia adicional que a gente não viabiliza o acesso ao crédito. Então, esse é um ponto da gente ter atenção. Em segundo lugar, seria a melhoria dos regulamentos dentro do setor produtivo, e aqui eu penso em regulamentos mesmo para fortalecimento do setor. Por exemplo, a estruturação da rastreabilidade de uma forma palpável, que gere realmente esse diferencial competitivo para o Brasil, poder demonstrar ao mundo que ele tem de bom, que é essa produção sustentável com a possibilidade de atendimento dos requisitos do Código Florestal. E, por fim, é a representação internacional real mesmo da produção brasileira. Então, os nossos adidos agrícolas, quando visitam um país ou quando estão representando em um país específico, precisam entender a nossa realidade de produção, e eles vêm fazendo isso, inclusive ficam os nossos parabéns, mas, obviamente, sempre que a gente puder demonstrar a realidade da produção é essencial, porque o mundo, em alguns momentos, não conhece tão bem a nossa tarefa de casa, como nós temos aqui todos os pontos de dúvidas, todos os pontos de destaque, todas as notas 10. Então, a gente precisa realmente ter em mente que esses 3 outros fatores, eles fortalecem o nosso setor. Não, Patrícia, eu acho que você fez um apanhado aí geral e incrível, né? Um raciocínio super claro e que eu acredito que o nosso ouvinte, o nosso produtor conseguiu acompanhar, que, de certa forma, é difícil entender a complexidade do trabalho político de bastidor aqui das entidades junto ao governo e do próprio governo, porque um plano safra vem, além de dar o capital de giro para o produtor, a linha de investimento dele, ele tem que prever o seguro, e a gente tem uma tendência do produtor rural estar cada vez mais profissionalizado, amparado economicamente no sentido de preparação e conhecimento, né? Tem tido equipes de gestão, não é mais aquela gestão amadora, está se preparando para a sucessão familiar, para realmente entregar o que o consumidor quer. Então, ele tem cada vez mais atributos para atrair o crédito privado, mas algo que precisa ser suplantado pelo governo é a garantia das catástrofes climáticas que tendem aí a aumentar. A gente está passando por mudanças, né, de temperatura, de prazo de El Niño e tal, e tudo isso por trás vai implicar na burocracia para essas métricas, que é o CRA, que são as outras normativas ambientais que ele tem que seguir, e aí não só o Código Florestal, mas as normas infralegais que a gente fala aqui. Um dos trabalhos da sociedade rural, das outras entidades nacionais, inclusive as que a Implantar atende, é estar junto com o Ministério da Agricultura, trabalhando cada normativa, seja ela de defensivo, seja ela da parte de ração, de fábricas animais, porque isso tudo vai moldando a sustentabilidade, o controle do nosso setor agropecuário e reflete na qualidade e no juro do crédito, porque quanto mais organizado está o meu setor produtivo, quanto mais cumprindo pautas ambientais, que é o desejo da sociedade, ele está, menos os juros mais baixos pode vir para esse produtor, porque o mercado financeiro sente mais segurança, né? Então, tudo isso está interligado, todas essas políticas públicas estão interligadas, e tudo isso passa aqui pelo feeling econômico de todas as entidades nacionais, né? E agora, então, para fechar esse nosso segundo bloco aqui, já que a gente tentou trazer aqui para o nosso ouvinte o que é esse fundo, né, panorâmico da economia no setor político, na pauta do agronegócio, explica para a gente como você, Patrícia, formada aí sua história, como você foi atraída para a sociedade rural, para esse cargo aí tão importante de fazer essa ponte entre o nosso desejo do agronegócio e o governo. Bom, essa é uma pergunta que me dá muito carinho de responder. Pelo sotaque, né, todo mundo já deve ter entendido que eu sou de Goiânia, Goiás, e sou desse centro-oeste que a gente tanto apostou nas décadas anteriores.
E eu cresci vendo a minha família dentro do agro. Então, eu tenho raízes da própria família, né, que apostou nessa produção para que realmente a gente tivesse estrutura econômica para que eu estivesse aqui hoje, né? Então, eu cresci com meu avô elogiando todas as intervenções do Alisson Paulinelli, nosso eterno ministro. Então, hoje em dia, pensar que ele esteve à frente desses temas que a gente pode trabalhar juntas, né, e com todas as pessoas que nos ouvem, é algo que me emociona, inclusive. E além dessas raízes do agro, minha família também tem raízes políticas aqui em Goiás. Então, eu tive tios que foram deputados estaduais na época da Assembleia Constituinte. Cresci ouvindo essas histórias de política de Brasília, de formas de estruturação da bancada ruralista, né, que hoje em dia é a Frente Parlamentar Agropecuária. E eu sou advogada, então eu já atuava com a estruturação de negócios, mas não no agro. Então, iniciei a minha carreira com, entre aspas, empresas tradicionais, né, do varejo como um todo. E aí depois eu pensei, por que não ir para quem me chama as raízes, né? Então, iniciei minha trajetória no agronegócio pela advocacia. Iniciei na sociedade rural brasileira tendo essa função de fazer essa ligação, realmente a tradução do que o governo e legislativo ou judiciário quer trazer para o produtor rural. E aí eu realmente me encanto a cada dia com essa possibilidade que nós temos dentro da nossa estrutura institucional para isso, né? Então, hoje é uma vivência 24 horas por dia, 7 dias por semana, como vocês também têm. E um dos temas que me gerou também, além dessa tradição assim, familiar, é a importância do Brasil frente ao mundo, né? Geopolítica é um tema que me encanta bastante. E quando a gente pensa em geopolítica, a gente teve vários momentos de instabilidade alimentar no mundo, vide a China, né? E se tornou um dos maiores clientes do Brasil. Então, esse é um tema que eu realmente confio, aposto que o Brasil precisa se apoderar dele. Temos concorrentes aí à nossa espreita, então a gente precisa ter essa forma de operacionalizar a nossa prosperidade econômica através do agro, que já vem sendo feito ao longo das últimas décadas. Muito legal, Patrícia. Eu não sabia, acho que nem a Ana sabia, a gente não sabia da sua relação com o agronegócio. Sempre acompanhei seu trabalho pela sociedade rural, você é uma excelente profissional, né? Diga de passagem, nosso programa está riquíssimo, com toda a sua bagagem e conhecimento, mas não sabia das suas raízes agro. É engraçado que o agro puxa a gente, né? Eu e a Ana também temos histórias talvez diferentes da sua, mas que de alguma forma a gente caiu no agro, não sendo produtor, não cuidando da fazenda, né? Não lá dentro da porteira, mas fora e pensando e trabalhando por esse setor que é tão importante, que faz tanta diferença economicamente no nosso país, né? Eu já vou aproveitar aqui, que está muito legal o nosso bate-papo, muito rico, como eu falei, e vou chamar o nosso próximo intervalo, não saiam daí, em breve a gente volta com a Patrícia, trazendo todo esse conhecimento que ela tem sobre a sociedade rural, política e economia no agro. A gente já volta, só um instantinho. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD. No seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Tchô, larga de tanto veneno de mosquito em volta, vamos ficar tudo entuchicado. É as dengue, Beppe, eu que não vou ficar doente dentro de casa, Tá, e quanto tempo faz que tu não limpa o quintal? Tô esperando um dia de folga, Animal, o mosquito não tem dia nem hora. Vira essas garrafas, cata as latas, saco plástico e limpa as calhas. Pelo menos tu me ajuda? Claro, tá todo mundo contra a dengue. Evite água parada, verifique o seu quintal todos os dias e tenha mais saúde. Uma campanha do Tchô e Beppe e da Rádio Agro Hoje. A primeira rádio com programação 100% voltada pro agro brasileiro. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna.
O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A primeira rádio com programação 100% agro no Brasil. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta para o nosso terceiro e, infelizmente, último bloco do nosso 11º programa, Implantar uma pitada de política no campo, hoje trazendo com a Patrícia Arantes, que é diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, o bastidor da política econômica para o agronegócio, que a gente falou aqui com carinho no segundo bloco. Então, se você está chegando agora para o programa, não conseguiu pegar, no bloco anterior a gente entendeu o que é a sociedade rural, quais são todos os temas que ela cuida para você, produtor rural ou profissional do agronegócio, está ligado nesse nosso mundo. E a gente falou aqui de plano safra, das pautas econômicas, de política de crédito. Então, volta lá através do site da rádio, do YouTube da Rádio Agro Hoje. Você consegue retomar esse nosso programa na íntegra ou no YouTube da Implantar também e ver tudo aqui que a Patrícia trouxe para a gente. Agora, no intervalo aqui, a gente estava falando de como é interdisciplinar esse mundo político, como que a gente passa desde pautas com o STF até no Senado, tem que estar sempre ligado, porque o nosso agro é diverso, o nosso agro é tecnologicamente muito avançado e a política trabalha um pouquinho mais devagar, mas o amor porque a gente tem aqui por defender o que vocês fazem de forma fabulosa dentro da porteira nos chama para esse mundo político. Mas agora eu quero mudar o assunto aqui, dar uma pausa na Patrícia, diretora executiva, que já falou bastante para a gente aqui dos desafios da sociedade rural e como que ela presta atenção em todas essas facetas do agronegócio, e chamar a Patrícia escritora, que vai lançar aí, já lançou, está finalizado o livro. Eu sei que eu recebi a foto dele quentinha ali, recém saído da gráfica, para você falar um pouquinho desse seu livro que se intitula Análise Econômica do Agronegócio. Diz aí, o que ele vem trazer para o nosso setor? Bom, eu já estou aqui com o exemplar de vocês, logo chega aí. Estou muito feliz de poder falar do livro. Autógrafo, hein? Quero autógrafo. Pode deixar, imagina, vamos fazer um grande lançamento, se Deus quiser. Mas, brincadeiras à parte, realmente a realização de um projeto, né, de entendimento do setor produtivo. Então, eu fico muito feliz de poder falar dele. Ele veio, a ideia de ter esse livro, ele veio de uma inquietação da minha parte. Eu pensava, eu via a comparação dos números dos Estados Unidos, de alguns temas, de alguns produtos específicos que a União Europeia fazia o processamento e a matéria-prima era nossa, e eu pensava, mas por que a gente tem uma excelente produção, tem números estratosféricos de safra, mas quando a gente pensa nos nossos competidores e a gente coloca em comparação, né, os números, a exportação, o ganho financeiro para o país, por que a gente perde tanta competitividade? E aí, a minha razão do mestrado foi definida dessa forma, por essa pergunta. Então, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado para que esse livro acontecesse e para que nós tivéssemos uma aplicação prática e imediata para a melhoria do nosso cenário atual dentro do Brasil e, obviamente, para as nossas exportações. Então, é um livro que ele traz a nossa vivência, digamos assim, interna do agro, né, aqui dentro do Brasil. Então, eu trago um pouco da nossa trajetória histórica de fortalecimento das políticas econômicas para o agro ao longo dos últimos anos. E, além disso, eu trago o Custo Brasil, que é um estudo que foi feito inicialmente pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, foi atualizado pelo Movimento Brasil Competitivo, que embasa a Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, e eu apliquei os 12 fatores do Custo Brasil ao agronegócio. Obviamente não é só isso o livro, né? Tem mais coisa, tem mais números, tem até uma reflexão em relação ao mercado halal, quando a gente pensa em produção de proteínas animais, né, dentro do Brasil para exportação. E desta forma a gente conseguiu compreender ao longo do livro quais incentivos econômicos e institucionais, então pensando em relação, novamente, segurança jurídica, previsibilidade, que nós precisamos fomentar ou evitar dentro do Brasil para que essa competitividade aumente.
Lembrando sempre que, às vezes, a gente pensa em competitividade, principalmente quem é agrônomo, né? Pensa só nos números de produção, fica focado realmente naquilo que ele está produzindo, que é o papel mesmo dessa produção interna. Mas quando a gente sai disso um pouco, né, vai para esse cenário de visão geral, o que mais, além da produção excelente que a gente tem no Brasil, fortalece o produto para que a gente possa fazer o nosso marketing mesmo, a gente possa abrir a nossa porteira e falar, olha, aqui a gente tem tal coisa, aqui a gente adota tal procedimento, mas mais do que isso, a gente fomenta a exportação por meio de uma política econômica X, Y, Z, ou não, a gente acessa o crédito privado, aqui o investimento estrangeiro ele tem o seu espaço. Então, o livro é baseado realmente em compreender essa estrutura de produção por meio dos incentivos econômicos e institucionais. Deu trabalho, né? Muito trabalho, porque primeiro que você fez ele provavelmente junto com seus outros trabalhos, né? Não era só o de ser escritora, mas sim de tudo paralelo, porque a gente assim é um mix, né? A gente faz de tudo um pouquinho e sem dúvida, Patrícia, pode mandar pra gente, a gente recebe pessoalmente você o livro, sem dúvida a gente vai ler, sim, não só por respeitar todo o seu trabalho, mas por toda essa experiência que você já nos trouxe aqui, né? Nessa sua, digamos assim, o seu resumo do livro, contando já um pouquinho do que a obra traz. E eu sei que a gente está num bate-papo muito interessante, mas a gente, infelizmente, entra no nosso último bloco. E eu queria trazer aqui uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Um recado. O que você deixa como Patrícia escritora, Patrícia da Sociedade Rural, Patrícia que trabalha no agro e que também é advogada? O que você deixa de recado para o nosso ouvinte, para o produtor rural, para ele poder pensar, né, a respeito, enfim, entender melhor sobre usufruir a política de crédito do governo? O que você deixa de mensagem? Olha, meninas, eu quero agradecer por essa possibilidade da mensagem também, porque é algo que eu percebo que deve ser fortalecido. O setor agropecuário já acordou para isso há algum tempo, mas precisa fortalecer isso a cada dia, principalmente em relação às pautas que nós temos hoje no cenário atual, em 2024. Produtor, procure informação e orientação sobre os temas do seu setor. E eu não digo os temas do setor só em relação à produtividade, mais uma vez. Eu falo em relação ao cenário que nós temos hoje, de desafios econômicos, o que ele pode fazer para garantir um acesso ao crédito que é mais vantajoso para ele, que se adequa melhor à estrutura de produção que ele tem. Eu acho que a pauta do crédito é a pauta prioritária, porque, obviamente, sem a estrutura financeira a gente não consegue produzir. Então, em primeiro lugar, para que a gente consiga atender essa pauta do crédito, o que a gente precisa? Primeiro ponto, segurança jurídica, previsibilidade e propriedade privada. Se engaje com esses temas, veja o que as suas entidades, quem você acompanha, veja o que nós estamos fazendo no dia a dia, para que nós possamos realmente respeitar a Constituição e possamos garantir essa segurança, esse pertencimento, esse vínculo com a terra, que na prática ele já acontece há muitos anos, mas que institucionalmente a gente ainda tem alguns desafios. E aí, conquistado isso, obviamente deve ser visto em conjunto, né? Mas em consequência, o que de crédito você pode buscar? Existem alternativas e a gente não pode embasar a nossa produção gigantesca do Brasil só em crédito público. Então é importante que nós saibamos, tenhamos o conhecimento e julguemos com a nossa percepção de produtor, de quem realmente está na lida no dia a dia, o que se adequa melhor à minha estruturação interna. Se eu posso buscar um FIAGRO, se eu posso buscar a linha de crédito do BNDES, o que isso impacta na minha produção, se eu consigo aumentar a minha produção, aumentar o meu nível de empregabilidade, ter máquinas mais vantajosas para mim, que gerem mais produção, como eu faço isso? Então, a minha orientação é que busque informação, orientação, e nós estamos aqui para poder proporcioná-las. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que isso é um pouco do que é legal você trazer na sua fala e você traz assim bem o objetivo do nosso programa, que é desmistificar muito do que é o bastidor de uma associação, da importância dela, né? A Implantar sempre trabalha, né, nas nossas mídias sociais com clientes, a gente traz isso aqui para a rádio, que a associação, a representatividade, o associativismo, seja ele por meio de uma associação mesmo, de um sindicato, de uma cooperativa, enfim, o coletivo do agro, ele traz essa segurança para o produtor, né? Ele é esse elo.
E esse elo se fortalece com essa conexão com o produtor. Muitas vezes o produtor se afasta de um processo do associativismo ou da direção de uma cooperativa, de um sindicato rural ao qual ele está ligado, queira ele ou não, todos nós estamos embaixo de um chapéu desse, né? E aí a importância da CNA também nesses pleitos conjuntos que a gente aqui... Bastidor de Brasília, cada entidade aqui tem o seu foco de atuação, mas no fundo estamos todos juntos, né? Somos aí a liga por detrás da bancada ruralista, somos nós, setor privado organizado, que representa vocês aí na ponta, que dá segurança para o parlamentar conseguir conquistar, por exemplo, na reforma tributária, que você trouxe no último bloco, no primeiro bloco, é a não taxação do FIAGRO, que é um instrumento de crédito e financiamento do produtor privado, conquistado com muito debate no parlamento há 2 anos atrás, né? 2, 3 anos aí, eu não vou lembrar direito, e que poucos conhecem e que pode ser uma excelente alternativa para você. Então, aproxime da sua entidade, aproxime das entidades nacionais, né? A Patrícia deixou claro aqui na explicação da sociedade rural que tanto o produtor CPF está linkado a eles, como CNPJs, associações estaduais, menores, representativas, porque o objetivo é isso, é trazer essa segurança para o produtor. E eu acho um pouco aqui, puxando a orelha do nosso setor produtivo, Patrícia, que um pouco da falta de segurança que a gente tem é a falta de informação dele. É por ele não estar informado de todas as ferramentas que ele tem à disposição, não estar próximo dessas entidades que o representam, querendo saber, participando de assembleia, mandando e-mail, perguntando como é que ele chega, usufruindo do que todas as entidades têm de serviço a prestar, que ele se deixa ir pelo caminho que às vezes é o óbvio, mas não é o melhor. Né, que é o caminho mais cômodo, porque ele já conhece, às vezes sair da nossa zona de conforto vai trazer outras possibilidades mais baratas, mais eficientes e vai fortalecer ferramentas que a gente aqui levou tanto tempo debatendo para facilitar a sua vida aí no campo. É o nosso papel, mas depois que elas estão entregues, vocês precisam usar e ajudar a gente a melhorar ela. Então, eu te agradeço aqui, porque a sua fala vai bem ao encontro da mensagem que a gente quer passar aqui. E aí eu já me despeço de você, vou passar aqui a palavra para a Lu, e depois você dá seu tchau final aqui, porque infelizmente nosso tempo da rádio é bom, mas é curto. Tudo que é bom dura pouco, não tem ditadinho assim? Patrícia, obrigada, né? Eu vou trazer o nosso fechamento. Obrigada por ter topado estar conosco, não só por trazer conhecimento, mas por se dedicar mesmo, tirar uma horinha aí do seu dia. A gente sabe que as pessoas têm as agendas tão complicadas e eu não tenho dúvida que você, com todo o seu trabalho aí de excelência na sociedade rural, seja diferente. Obrigada. Obrigada, ouvinte, por estar conosco nessa segunda-feira, dia 22 de julho, mais um programa com a gente. E lembre-se, o nosso programa está disponível no YouTube, então você pode acessar os outros, você pode acessar esse lá do início e mais que isso, compartilhar. Como eu disse aqui no nosso primeiro bloco, compartilhar informação boa e de qualidade é tão importante. Então vamos fazer esse trabalho de formiguinha para a gente poder levar, né, todo esse conhecimento que a Patrícia trouxe hoje aqui para o produtor rural, para ele ter mais segurança na hora de pegar um crédito, para ele ter mais segurança jurídica e saber fazer a escolha certa. Obrigada, Patrícia, mais uma vez, e a gente com certeza se vê aí nas nossas pautas políticas do agro, né, Ana? É isso aí. Patrícia, seu tchau final aqui pra gente. Pessoal, muito obrigada pelo convite, pela flexibilidade, pela parceria de trabalho de vocês. Realmente é uma alegria poder dividir esse dia a dia de Brasília com vocês. Os desafios são muitos, mas a nossa força é infinita. Então, realmente fortalecendo esse discurso da colaboração e da cooperação. Sozinhos nós não somos nada, não conseguimos impactar. E quando impactamos é lá na frente, depois de ter acontecido, infelizmente, alguma coisa que talvez não seja o que o setor precisa. Então, unidos, a gente consegue se fortalecer cada dia mais. Obrigada mais uma vez, um abraço para cada ouvinte e espero encontrar com vocês daqui para frente. Com certeza, e a gente vai divulgar lá no @implantaragro o lançamento da Patrícia, assim que for lançado. Então, para vocês depois saberem do livro dela, ter contato com ela, acompanhar a gente nas redes sociais e também permaneçam acompanhando a rede social da Rádio Agro Hoje para saber dos nossos próximos programas. A gente se vê em agosto. Até mais. Conectando você ao agronegócio, a rádio que ama.